para a recuperação ambiental da bacia do Rio Doce, métodos, estratégias e indicadores de restauração de ecossistemas florestais. Foi desenvolvido por uma equipe composta por professores, técnicos e estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Lavras. O objetivo geral do projeto foi gerar conhecimento e desenvolver tecnologias para auxiliar a restauração ecológica de ecossistemas florestais da bacia do Rio Doce. Temos alguns objetivos específicos e consideramos que o projeto atingiu os objetivos, tendo superado, inclusive, algumas metas que foram propostas, principalmente em relação à capacitação de pessoas e à produção científica. Dentro do escopo das pesquisas realizadas, alguns resultados técnicos podem ser destacados. Inicialmente, nós possuímos uma relação aí de mais de 500 espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica, da bacia do Rio Doce, e que podem ser escolhidos para os processos de restauração, tá? E temos aí informações de atributos ecológicos e silviculturais dessas espécies, que foram obtidos aí por revisões de literatura e inventário de campo em importantes fragmentos da bacia do Rio Doce. Há espécies herbáceas e arbustivas nativas que têm potencial para serem usadas no processo inicial de restauração, em substituição a espécies exóticas de adubação verde que hoje são utilizadas. Essas espécies têm potencial de ativação da sucessão florestal e auxiliam no processo até que as espécies arbóreas consigam crescer e fechar o dossel da floresta. Destacam-se as espécies açapeixe, alecrim, jurubeba e lobeira, dentre outras. Também identificamos que há métodos de controle de plantas invasoras que são alternativos ao uso de herbicida, quando estes não podem ser utilizados, destacando-se o controle com o coroamento das mudas por meio de papelão e palhada, tanto em resultados de controle quanto em custo. A combinação desses métodos físicos de controle de competição, associada ao plantio de espécies nativas arbustivas e também o uso de espécies arbóreas nativas corretamente selecionadas, a gente verificou que pode promover aí a aceleração do processo de restauração com redução de custos e, com isso, alcançar uma maior eficiência nos processos de restauração. Há também várias espécies arbóreas nativas que são potenciais para implantação em áreas com uso produtivo na bacia, em sistemas agroflorestais ou sistemas silviculturais. Também verificamos que para plantio de espécies exóticas na reserva legal, que é permitido pela legislação, o plantio de até 33% de indivíduos da espécie exótica, ele pode ser utilizado sem prejuízo do crescimento e desenvolvimento das demais espécies. Sobre o solo, foram estudadas comunidades de micro-organismos do solo e identificou-se que as áreas estão ainda em processo inicial de reabilitação e distantes, com níveis distantes dos níveis de qualidade biológica e química do solo obtido nas áreas de referência, mas com incrementos importantes ao longo do tempo. Várias análises foram feitas em relação a variáveis ambientais que influenciam o desenvolvimento da regeneração natural, que é um dos principais processos para que a restauração tenha sequência. E algumas variáveis podem ser preditoras, né, para explicar a variação da densidade de indivíduos e riqueza de espécies regenerantes nas diferentes áreas sobre o rejeito. E as variáveis foram cobertura de dossel, presença ou ausência de gado, distância até o fragmento florestal. Ainda sobre indicadores, dentre os vários indicadores de campo estudados, vários deles foi possível gerar uma equação que se mostrou adequada para avaliar o progresso do processo de restauração nas áreas afetadas pelo rejeito, por meio de um modelo, né, que foi gerado, onde a gente atribui uma nota à área avaliada, utilizando-se aí de 5 indicadores selecionados aí pelo modelo, dentre os demais utilizados. Também verificamos que a efetividade do processo de restauração ainda pode ser avaliada por meio de imagens aéreas, em função de modelos que foram ajustados com base na correlação entre essas imagens aéreas e indicadores oriundos de dados de campo. E, com isso, facilita o processo de monitoramento das áreas com um modelo ajustado aí com base realmente em informações de campo. Após 8 anos do acidente da barragem de Fundão, as áreas afetadas pelo rejeito, elas ainda estão em processo de recuperação
a gente encontra áreas aí com diferentes estágios do processo de restauração, algumas já em uma condição de estrutura mais evoluída, mas ainda temos áreas que apresentam baixa resiliência e ainda grande presença de espécies exóticas invasoras. E dentre os problemas que ainda precisam ser superados na condução do processo de restauração sob o rejeito, particularmente nós temos a invasão do gado, que ocorre em diversas áreas, e controle de plantas exóticas invasoras para que os processos ecológicos possam evoluir nessa área. Agradecemos à UFLA, à Fundação Renove e à FAPEMIG pela oportunidade de desenvolver o projeto.